E aí, galera, vamos finalizando os vídeos de histologia, né? A gente termina com a aula de órgãos linfóides, certo? Por que órgãos linfóides e não sistema linfático? Porque o sistema linfático ele é composto pelos órgãos linfóides interligados pelo sistema linfático dos vasos linfáticos, certo? Os vasos linfáticos vão interligar esses órgãos. Porém, a estrutura histológica do vaso linfático é bem específica e não atém a nossa aula. O que a gente vai focar aqui são os órgãos linfóides. Primeiro, a gente tem que entender, né, que o sistema linfático, está aqui como eu disse, é um conjunto de vasos linfáticos que interliga esses órgãos linfóides. Esses órgãos linfóides eles se dividem em órgãos primários e órgãos secundários. Órgãos primários são órgãos que, além de desenvolver, eles maturam linfócitos. Então, eles produzem e maturam os linfócitos. Que órgãos são esses? Que a gente vai ver já já. O timo é é o único órgão primário que a gente vai ver aqui, certo? Porque medula óssea a gente não vai ver e fígado ele se comporta como órgão linfóide primário na fase fetal do ser humano, certo? Então, o timo é o único que produz e matura linfócitos. Já os órgãos secundários são os órgãos periféricos, é aquele que ocorre a defesa imunológica, é um local de ação desses linfócitos, certo? E não de produção, mas sim de ação. Principal representante temos os linfonodos, que a gente vai ver, ou o gânglio linfático, que é a mesma coisa. O baço também é outro exemplo que vai atuar além da defesa, que o linfonodo vai fazer a defesa da linfa, né, do conteúdo linfático. O baço vai fazer uma defesa do conteúdo sanguíneo, certo? Além disso, nós teremos, vamos dar uma pincelada, né, nos maltes. Os maltes, que já adianto daqui, são os tecidos linfóides associados às mucosas. Nós temos vários tipos de maltes, tem baltes, gouts, certo? A gente vai ver já já com detalhe. Então, conhecendo aqui um pouquinho, ó, tudo interligado, como a gente falou, nós vamos começar. Vamos começar por timo, certo? O timo, o único órgão aqui primário que a gente vai ver, certo? É um órgão que vai produzir e maturar apenas linfócitos T, certo? Então, falou em timo, lembra de T de timo, lembra de linfócito T. É de linfócito T unicamente que a gente está falando. A gente não vai encontrar nenhum linfócito B aqui, certo? Então, como é que a gente vai caracterizar a estrutura desse órgão? Né? Os órgãos linfóides, eu já adianto, né, todos eles são muito parecidos histologicamente, porque todos eles são um aglomerado de células irregulares com septos e cápsulas. Então, é uma bolsinha de célula linfática, com vasos e células e linfócitos ali no seu parênquima, certo? Então não tem uma região de camadas, não tem camadas delimitadas. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é que eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho? O que é que cada lâmina tem de diferente da outra, certo? A lâmina de timo, então, já começando, ó, é uma lâmina que só vai ter duas regiões, córtex e medula. Aprendam isso, certo? Diferente de linfonodo, diferente de baço. Além disso, como eu já falei, aqui em timo a gente não vai encontrar nenhum nódulo linfático, certo? A gente vai ver já já em linfonodo o que é. Que são umas bolinhas mais esbranquiçadas assim, são aglomerados de linfócitos B. Já que a gente já está falando de linfócito T, a gente não tem nódulo linfático. É uma massa de pontinhos roxos, ó, certo? Um monte de pontinho. Cada pontinho desse é um núcleo de um linfócito, certo? E a gente vai todo lobulado. Então são vários pedacinhos iguais entre si, são lóbulos, né? Então aqui a gente tem um lóbulo, vários lóbulos iguais entre si. Todo lóbulo vai se dividir em córtex, que é a região mais externa, medula, que é aquele miolo mais interno, certo? Não tenho nada de diferente para mostrar, então vamos ver parte por parte. Começando de fora para dentro, o timo é um órgão encapsulado, certo? E como toda cápsula, classifica-se como um tecido denso não modelado, um TCPD denso não modelado, certo? Que reveste esse timo externamente. Ó, adentrando a cápsula, o que é que a gente tem que entender? Passou da cápsula e está entrando aqui no timo, ó, esses pontinhos, nós já estamos na região do córtex. Lembra que córtex é o que está mais externo, medula é o que está mais interno. Então, se está entrando de fora para dentro, passou da cápsula, a primeira região aqui, eu já estou falando do córtex, certo? Então, todos esses pontinhos são o córtex do timo, certo? Então, olha aqui uma visão mais externa do córtex. Então, tá ali a cápsula mais externa e apareceu essa região aqui abaixo da cápsula, ó,
o córtex do timo. O que é que a gente encontra aqui no córtex do timo? Um conjunto de linfócitos T, que são os timócitos, certo? Em grandes números. Esses timócitos já são timócitos maduros, chamados assim de timócitos, porque eles já estão maduros, certo? E eles provêm lá da região da medula, onde eles penetram através dos vasos do timo, né, na região lá interna da medula do timo, como linfócitos ainda imaturos, e vão amadurecendo e ganhando o córtex do timo, certo? De dentro para fora. É assim que funciona. Então vamos conhecer daqui a pouquinho a medula e a gente entender bem direitinho. O timo, como eu disse a vocês, é um órgão que precisa de um suprimento vascular, né? Então o que que acontece? O suprimento vascular do timo, ele vai ser revestido, certo? Os vasos ali do timo vão estar embarreirados, assim, se eu posso assim chamar. Eles vão estar revestidos por células, certo? Epiteliais que vão estar ali em contato, circundando esses vasos que penetram dentro do timo, para não deixar que esses linfócitos imaturos que a gente encontra aqui na borda, certo? Da medula, entrem em contato direto com com que os linfócitos imaturos vindos do vaso sanguíneo já sejam diretamente, vamos dizer assim, defendidos pelos os linfócitos que estão ali na região do córtex do timo, certo? Então, vou aproximar aqui para tentar explicar melhor. Então, a gente está aqui na região de córtex, por exemplo, a gente tem linfócitos maduros aqui, ó, um monte de pontinho. Se esse vaso sanguíneo, que é cheio de linfócito imaturo, de célula apresentadora de antígeno, já tivesse em contato com esses linfócitos aqui, haveria diretamente, certo? Uma defesa ali local do timo. Então, para esses linfócitos que estão prontos para defender, não atacarem diretamente as células que estão passando ali, várias células apresentadoras de antígeno, certo? Passando dentro do nosso sangue, nossos capilares, existe uma barreira hematotímica. É exatamente uma separação hemato do vaso do timo, certo? Então, isso acontece, essa barreira quem faz, ou seja, protegendo os linfócitos T, que ainda estão em maturação, do contato com essas macromoléculas do sangue, esses antígenos carregados, certo? Tranquilo? Quem faz essa barreira hematotímica, né? Quem reveste essa barreira hematotímica são as células epiteliais, principalmente as células epiteliais tímicas tipo 1, ou reticulares tipo 1, dá no mesmo, certo? A gente vai ver já o que são essas células epiteliais tímicas, certo? São células que, em conjunto, tem vários tipos, elas formam a arquitetura do órgão. Elas começam de 1 e vão crescendo, vão subindo, certo? Chega a 1, 2, 3 e vão formando toda a arquitetura, a morfologia do órgão. É como se fosse elas se encaixam e formam a estrutura interna, como se fosse um citoesqueleto. Pronto, essa é a palavra. As células epiteliais da medula até o córtex, elas se entrelaçam, se conectam, formando uma espécie de esqueleto, de citoesqueleto desse timo, certo? Mas claro, as células principais que a gente vai conseguir ver até agora, os nossos linfócitos. Então, vimos linfócitos maduros no córtex, lembrar da barreira hematotímica, que é essa região rosinha, ó, ao redor de um vaso, certo? São células epiteliais tímicas aqui, rodeando um vaso. E claro, toda cápsula, quando penetra num órgão, ela forma um septo, né? Dividindo os lóbulos, como a gente já viu. E igualmente a cápsula, o septo é um TCPD denso, não modelado. Entrando na região da medula, lá mais interna, existem coisas aqui, existem estruturas aqui que são características da medula do timo. Esqueçam muito o que vocês estão vendo de morfologia, porque tudo vai ser muito parecido. Então vamos procurar o que é que tem na lâmina que caracteriza timo, que caracteriza linfonodo, e assim vai e matar a questão, certo? Então tem duas coisas aqui bem legais, ó. Primeiramente, os linfócitos T, como eu já disse, né, eles são imaturos aqui na medula, eles estão chegando imaturos e vão sofrendo o amadurecimento e caminhando para o córtex, certo? Todos esses pontinhos roxos. Mas o que caracteriza a nossa medula são os corpúsculos de Russell ou de Russell e as células epiteliais tímicas, certo? O que são essas estruturas? Os corpúsculos de Russell nada mais são do que as células epiteliais, principalmente a tipo 6, né? Ela vai até de 1 a 6, como eu disse, e elas vão morrendo e vão ganhando queratina e cálcio. Então elas vão ficando calcificadas e mortas, aglomeradas e queratinizadas, e formando essa espécie desses corpúsculos. Então são células epiteliais tipo 6, mortas, aglomeradas, calcificadas, queratinizadas. Então é bem legalzinho de ver, ó, essas estruturas redondas, bem grandes, bem visíveis, o que caracteriza a medula do timo, certo? E outras estruturas que a gente pode encontrar
Marcou nos pontinhos roxos, qualquer um linfócito T aqui imaturo, né? Mas viu essas células maiores, com citoplasmas maiores, um núcleo maior, menos roxo, menos denso, né? 2 ou 3 em pequenos grupos aqui no meio da medula. O que é isso? São exatamente as células epiteliais tímicas, certo? Ou células reticulares tímicas, como assim querem chamar. Nesse caso aqui, provavelmente é um tipo 5 ou um tipo 6, certo? Já como eu disse, a tipo 1 tá lá mais externo, a tipo 2 vai descendo até chegar na tipo 5 e 6 lá no miolo, na medula do timo, certo? Que é que, então, relembrando, essas células dão a sustentação da arquitetura do órgão. Beleza? Nosso segundo órgão linfóide, que a gente vai estudar, é um órgão que já é órgão secundário. Ele, como a gente viu, o timo está ali produzindo linfócito e maturando linfócito T. Ele não está fazendo defesa de nada, certo? Tanto que existe uma barreira para evitar essa defesa, que é a barreira hematotímica. Ela vai evitar o contato dos linfócitos com as células, com os antígenos do sangue. Então não é a função do timo fazer defesa. Já o linfonodo, existe uma conformação arquitetural composta para ele ser um órgão secundário, ser um órgão de defesa, de filtração da linfa. Então, como é que vai funcionar? Essa figura aqui, eu acho ela fantástica, certo? Porque a gente vai de fora para dentro entendendo como ocorre esse fluxo linfático, certo? Então, ó, tá vindo aqui um fluxo linfático de fora para dentro, certo? Vindo pelos vasos linfáticos aferentes aqui, ó, e esses vasinhos aferentes, né, tudo que é aferente tá chegando, vai penetrar aqui no linfonodo, e essa primeira linfa, né, toda suja, toda contaminada, se assim podemos chamar, vai escorrer pelos seios subcapsulares, são esses espaços daqui, cor da pele, ó, que estão abaixo da nossa cápsula, certo? E posteriormente vão escorrer, ó, por esses espaços, por essas trabéculas aqui, certo? Que vão caminhar até o seio medular. Então nós temos uma cápsula, certo? E essa cápsula vai revestir o timo. Então, vindo lá do vaso aferente, a linfa vai percorrer aqui, ó, todo o seio subcapsular, o seio marginal, certo? Posteriormente, essa linfa vai caminhar, certo? Em direção à medula, certo? Em direção à medula do vaso e até chegar na própria medula. E é lá na medula que a gente encontra os seios medulares, que é o espaço mais interno ali. E posteriormente, ó, tá tudo já passou em contato, né? Então de fora para dentro tá tendo contato, tá caminhando para a medula em contato com esses nódulos linfóides, com esses centros germinativos, ó, que são os folículos linfóides, cheios de linfócito B maduro, certo? Então, ó, o linfócito B fazendo a defesa aqui dessa linfa e manda ele em direção para drenar, né, pelo seio medular, onde ocorre a última defesa ali pelos plasmócitos, a última filtração, se assim podemos chamar, e posteriormente o linfonodo manda essa linfa pelo vaso eferente. Então é assim que ocorre. Vem lá de fora, aferente, passa pelos seios subcapsulares, depois penetra por esses septos, pelos seios abaixo dos septos aqui, até chegar no seio medular no centro. E claro, todo esse caminho sofrendo a defesa dos folículos primários e secundários com seus centros germinativos de linfócito B. Então, o que é que caracteriza linfonodo? Nós vimos que timo é córtex medula, um monte de linfócito, né? Linfonodo vai ser diferente. Linfonodo a gente vai ser, deixa eu mostrar aqui, ó, vai ter uma característica a presença de folículos linfóides ou nódulos linfóides, certo? São os folículos primários e secundários. São essas bolas aqui, certo? Que marcam o córtex do linfonodo, beleza? Porém, em linfonodo, em timo a gente tem córtex e medula, perdão. No linfonodo a gente vai encontrar córtex, paracórtex e medula, certo? Vamos chegar já lá. Então, começando de fora para dentro, ó, da mesma forma, como eu disse, ó, olhando assim, não dá nem para distinguir em que órgão a gente está, né? Porque é muito parecido. A gente tem uma cápsula de TCPD denso não modelado, certo? E qualquer espaçozinho que ficar entre a cápsula e o córtex, né? Ou já começando aqui o córtex do órgão, esse espaço branco que ficar aqui entre a cápsula e o órgão é o seio subcapsular. Por quê? Porque quando essa cápsula penetra, dividindo o órgão em vários lóbulos, como a gente viu, em vários pedacinhos iguais, aí já temos um trabéculo ou um septo, a mesma coisa, de TCPD denso não modelado. E esse seio que vai, ou esse espaço, né, todo seio é um espaço que vai ficar entre essas trabéculas, é o seio peritrabecular. Então, como a gente viu, arteríola aferente, a linfa chega pela aferente, vai mergulhar ali no seio subcapsular, depois vai escorrer pelos seios peritrabeculares até chegar na medula ou no seio medular lá no miolo do linfonodo.
certo? Então, primeiramente, eu gosto muito dessa foto, eu acho ela bem didática para a gente entender bem direitinho, certo? Vendo já uma visão geral de como é que a gente vai encontrar no linfonodo. Então, como eu falei, a gente tem um córtex, um paracórtex e uma medula. O que é que a gente vai olhar que vai dizer estou no córtex? A presença dos nódulos. Viu as bolinhas, viu os folículos ou os nódulos linfóides, linfáticos, estamos falando do córtex do linfonodo, certo? Quando chegamos no paracórtex, a gente não tem mais os folículos, a gente vai encontrar apenas umas vênulas de endotélio alto e células, certo? Paracórtex não tem mais os folículos. Já a medula praticamente não tem nem quase célula direita, é um monte de espaço, de buraco, com cordões celulares ali fazendo a última defesa. Então vamos ver isso na lâmina como é que vai ficar. Desse jeito, ó. A região do córtex, certo? Mais externa sempre, a gente vai encontrar essas bolinhas, ó, essas bolas aqui que são os nódulos linfóides. Chegou no paracórtex, ó, então tá aqui novamente, ó, mais externo, tá vendo? Ó, apareceu essas bolinhas da linha branca para fora. Apareceu as bolinhas mais externas aqui, córtex. Aqui no meio desse círculo branco, ó, paracórtex, não tem mais bola, as bolas estão por fora, certo? E internamente é um monte de espaço com alguns cordões de células, seio, medula do órgão. Então vamos de um por um. Começando por uma visão geral, como eu disse, ó, tá ali nossa cápsula mais externa, nem sempre dá para ver o seio, certo? Então o importante é a cápsula, o seio é um espaço. Então a cápsula mais externa, apareceu um nódulo linfático, ó, veio a bolinha, estamos no córtex. O que vier abaixo dele, ó, abaixo desse córtex, não tendo mais nódulo, já é o paracórtex, certo? Que aí a gente vai encontrar linfócitos T, vai encontrar outras células além de linfócito B. Porque os nódulos linfáticos, sua característica é de linfócito B. Nódulo linfático, certo? Ou folículos linfáticos, são estruturas ricas em linfócitos B para fazer a defesa dessa linfa, beleza? Então, esse folículo pode ser primário ou secundário. Nem sempre a gente consegue visualizar legal, né, o folículo primário. Mas olha o que seria. Seria mais ou menos uma bola sem essa região branca no centro, que é o centro germinativo, certo? Eles não possuem centro germinativo, é apenas linfócito B ali em trânsito, em processo de maturação. Já os folículos secundários, né? Tá aqui o folículo secundário, então apareceu essa bola branca no centro, já é secundário, que é exatamente o centro germinativo, certo? Esses secundários, eles vão possuir centro germinativo, que é o local onde o linfócito B é gerado e é formado o linfócito B de memória e os plasmócitos, células essenciais para a nossa imunidade, certo? Então, ocorre uma maturação completa e aí se forma o centro germinativo, linfócito B de memória e plasmócitos, ou seja, já houve um contato com os antígenos. Então, o folículo primário são células ainda nativas, prontinhas, linfócitos B prontinhos para defender. Chegou ali a linfa, atuou, primeiro contato com os antígenos vindo dessa linfa, vai se formar o centro germinativo, que aí já é linfócito B após o contato com o antígeno, linfócito B de memória e plasmócitos. E aí ocorre uma formação de centro germinativo e esse folículo vira secundário. E aí a gente vai encontrar ambos, né, sempre presentes ali, concomitantes dentro desse córtex, certo? Saiu ali do córtex, abaixou um pouquinho, a gente tem o paracórtex. No nosso paracórtex, como eu disse, a gente não tem estrutura mesmo visível que diferencie. Mas o que caracteriza aqui é a presença de linfócito T, certo? Lembre que o timo produz e matura o linfócito T e manda para o resto do corpo. Então no linfonodo também vai ter linfócito T. Aqui no paracórtex, esse monte de linfócito T. E a gente pode encontrar, claro, as vênulas de endotélio alto, certo? O que são vênulas de endotélio alto? São pequenos vasos sanguíneos com endotélio diferente. Todo endotélio de vaso ele é simples e pavimentoso. Mas aqui a gente encontra o endotélio mais cúbico. A gente vê um epitélio simples cúbico, certo? São células que vão permitir o transporte de linfócitos para dentro do linfonodo. São aqueles vasos que estão trazendo os linfócitos para dentro do linfonodo, certo? Além disso, mandando os linfócitos B lá para o córtex, mandando o linfócito, deixando o linfócito T aqui no paracórtex. Então ela que faz uma espécie ela é quem aponta para onde cada célula vai. Vem lá o sangue lá prontinho, certo? Do timo, por exemplo, e elas vêm pela vênula endotélio alto e elas deixam o linfócito T ali no linfonodo, mandam o linfócito B para o córtex, aparentemente nativos, formando os folículos primários, depois secundários, certo? E ainda assim várias quimiocinas, certo? Permitindo a passagem de estruturas e de inflamatórias ali para dentro do tecido, beleza? Então, paracórtex, lembrar que não tem nódulo e das vênulas, além dos linfócitos T predominantes.
E a nossa última região, a região mais interna, bem fácil dessa aqui, é tranquila de ver, como eu disse a vocês, é a nossa medula. Por que é tranquilo? Porque é uma região cheia de buraco branco, cheia de espaço. É onde conflui toda a linfa vindo daqueles seios peritrabeculares, certo? Então a gente encontra os seios medulares, que são esses espaços brancos, ó, dentro da medula, entremeados por esses cordões medulares. Nada mais são cordões medulares do que células linfócitos B de memória, plasmócitos, macrófagos, células reticulares. São várias células ali prontas, fazendo a última defesa ali do órgão antes dessa linfa caminhar para nosso vaso linfático eferente, como a gente viu no sentido da nossa circulação. Beleza? Então lembra das características de cada pedaço. Aqui a gente tem córtex, paracórtex e medula, e o que a gente encontra de prioridade em cada uma dessas regiões. Beleza? Novamente a medula vista de cima, ó, como uma visão geral, como é mais fácil da gente visualizar, é uma região cheia de espaço branco, a gente rica em macrófago, rica em plasmócitos, célula B de memória, certo? Vários espaços são seios medulares, entremeados com os cordões celulares. E aí nosso último órgão secundário, né, que a gente encontra, na verdade o último não, mas mais um órgão secundário, a gente vai ter uns maltes ainda, é o nosso baço, certo? O nosso baço é um órgão essencial. Por quê? Porque é um órgão que vai filtrar não a linfa, mas vai filtrar e fazer uma defesa do sangue. Além disso, é um órgão responsável pela hemocaterese, que é aquela destruição de hemácias velhas, certo? É um órgão que vai estimular a proliferação de linfócitos B, de linfócitos T, certo? Ele estimula essa proliferação e, importantíssima função, é no feto. A gente, como adulto, existem vários tratamentos de anemias hemolíticas que a gente pode viver sem o baço tranquilamente. Tem outros órgãos que fazem o que ele faz. Porém, o feto ele é essencial porque ele tem uma função hematopoética. A função hematopoética no feto ocorre dentre vários órgãos no baço. Então, é um órgão primordial. Então, como é a histologia desse órgão? Também muito parecida. A gente vai encontrar uma massa de lóbulos, uma cápsula dividida em vários, um septo dividido em vários lóbulos, com a massa de células, certo? Então, é bem parecido da mesma forma. Mas aqui o que é que tem de diferente? O nosso baço, lembra, ó, baço filtra sangue. Sangue é vermelho, então vai ter alguma coisa com vermelho. Então a gente vai dividir histologicamente as regiões em polpas vermelhas ou polpa vermelha e polpa branca. Polpa vermelha, nós já sabemos, está se referindo às células sanguíneas. Polpa branca, a gente já sabe, são as células brancas, de origem branca do sistema hemático, certo? Que são os linfócitos, os plasmócitos, certo? É a origem da linhagem branca. Então, polpa vermelha e polpa branca. E na nossa lâmina, vamos ver já como fica, certo? Começando aqui, como todos os órgãos, a gente tem uma cápsula do TCPD denso não modelado, mais externo, certo? Que reveste esse órgão. E essa cápsula começa a penetrar. Da mesma forma, vai penetrar o órgão, formando várias trabéculas de TCPD denso não modelado, certo? Dividindo o órgão em vários lóbulos. E aí, na nossa visão geral, ó, a gente está vendo aqui que a gente vê a polpa vermelha e a polpa branca. Então vamos lá aprender agora. Quando é que eu olho, bato o olho e digo isso é polpa vermelha, certo? Polpa vermelha, ela fica mais eosinófila, fica mais rosa escuro, um rosa mais avermelhado, às vezes quase um vermelho, certo? Mas é um rosa mais fechado, ó. São essas placas, esses pedaços mais avermelhados. Tudo isso faz parte da polpa vermelha. Já a polpa branca, como a gente vem vendo, ó, tudo que é linfócito fica roxinho. Então, viu essas regiões roxas, mais roxas, estamos falando da polpa branca. E aí o que é que a gente vai encontrar em cada uma dessa aqui, certo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, olha aqui essa foto como é bem legal de ver. Ó. A gente encontra vasos, né? Os vasos que vão às arteríolas eferentes, esplênicas, artéria esplênica, vai trazer sangue para dentro do baço, penetram esses lóbulos do baço e é aí que vai ocorrer aquela defesa do vaso, das células sanguíneas, certo? Mas aí, ó, ao redor dos vasos, a gente vai encontrar sempre essa zona aqui, ó, é uma zona marginal, certo? Que a gente faz parte da polpa branca, é uma zona marginal de linfócitos ali, certo? E vai separar sempre as duas polpas, certo? São linfócitos, plasmócitos, macrófagos, certo? Que ficam ali na zona marginal de um vaso sanguíneo, certo? Periarteriolar, como quem queira chamar, certo? Às vezes tem que chamar de pálpebras. São zonas marginais periarteriolares da polpa branca. Além disso, a gente também encontra aqui, certo? Folículos linfáticos ou nódulos linfáticos, parecido com o que a gente viu em linfonodo, aquelas bolinhas roxas de
podendo, já que geralmente é primária, certo? De linfócitos B ali fazendo essa defesa, próximo também a esses vasos sanguíneos, já que a defesa aqui é dos vasos, certo? E a nossa polpa vermelha, a gente vai encontrar, nada mais são do que cordões de células sanguíneas fazendo um contato ali com os seios esplênicos. Vamos ver já já. Então, começando pela polpa branca. Viu roxo, polpa branca. Viu vermelho ou rosa, polpa vermelha, certo? Então, o que é que a gente encontra da polpa branca? Primeiramente, os mais fáceis, os nódulos linfóides, igualmente o que a gente acabou de ver em linfonodo, aquelas bolas, certo? Roxas, de folículos linfóides primários ou secundários, certo? Aqui, primários e linfócitos B, certo? E a gente encontra nossa bainha linfóide periarterial, os palpos, né? Que são as bainhas linfóides periarteriais. A gente encontra, apareceu aqui, uma artériazinha central, um vasozinho, ó. Ao redor dela, ó, tá vendo que tem como se fosse um anel mais roxo, uma região circular mais roxa ao redor dos vasos, são exatamente as bainhas linfóides periarteriais. Tanto as bainhas quanto os nódulos fazem parte da nossa polpa branca, certo? Já a nossa polpa vermelha vai ser composta pelos próprios cordões esplênicos, ó, tá vendo aqui um bolinho vermelho, ó, são cordões de células, certo? São células esplênicas. E o que são essas células esplênicas, certo? Dentro do tecido frouxo a gente vai encontrar fibras, né, mas vai encontrar principalmente os elementos figurados do sangue que extravasaram daquelas artérias que a gente acabou de ver. Elementos figurados do sangue, certo? Hemácias, certo? E aí por diante, certo? Cordões esplênicos, de células esplênicas. Entremeados, ou seja, próximo ali aos sinusoides esplênicos, que nada mais são do que os espaços, certo? Os espaços entre esses cordões esplênicos, por onde vão passar essas células defendidas, assim, após a defesa, por onde elas vão percorrer, certo? São os espaços sinusoides esplênicos. Marcou no branco, sinusoide. Marcou no bolinho vermelho, cordões esplênicos. E claro, tudo isso formando a nossa polpa vermelha. Beleza? E aí a gente finaliza, né, órgãos linfóides, falando dos maltes. Os maltes nada mais são do que, ó, em inglês de trás para frente, é tecido linfóide associado a alguma mucosa. A gente vai encontrar vários, vai encontrar nas tonsilas um tipo, a gente vai encontrar aqui próximo às glândulas tireoides, as glândulas salivares vão ter maltes, certo? O tecido gastrointestinal vai ter malte, que são os gouts. O tecido mamário vai ter malte. O tecido ginecológico vai ter malte. O tecido gastrointestinal vai ter malte. O brônquio vai ter malte. Então, são bolos de linfóides, de linfócitos, certo? Presos ali nas camadas, nas mucosas de vários órgãos, fazendo às vezes, por exemplo, do gout, né, do gastrointestinal, fazendo uma defesa do alimento, no brônquio, fazendo uma defesa do ar que está passando ali. Então, é essa a nossa função. Lá nas tonsilhas, fazendo uma defesa da nossa saliva, do que a gente está engolindo. Então, são bolos de linfócitos, ó, como aqui a gente está vendo, ó, pedacinhos de linfócitos, bolinhos roxos, dentro ali das nossas mucosas. E a gente encontra vários. Ó. A gente encontra o gout, que é o intestino, o naut, que é associado aos tecidos nasofaríngeos, né, nas tonsilhas, o salt, quando é associado à pele, a gente também encontra na pele esses maltes, certo? Ductos glandulares, tem os dautes, brônquios, os baltes, certo? São vários tipos de maltes, certo? E a gente pode encontrar diversos. Ó. Apareceu aqui, ó, intestino grosso, por exemplo, uma lâmina com aquele epitélio que a gente lembra, aquelas criptas de Liberquim. Então, dentro da camada submucosa, ó, o que é que a gente encontrava? Um bolo de linfócito. Agora vocês estão entendendo o que é o linfócito. Um monte de pontinho roxo, de núcleozinho roxo, de linfócito B, ó, dentro da mucosa. É um gout, certo? Aqui outros gouts, ó. Aqui linfócitos T, linfócitos B de memória, células apresentadoras de antígeno, formando aqueles nódulos, né, dentro de uma mucosa. A gente está vendo aqui um epitélio, as criptas, invaginações, e abaixo do epitélio, ó, ali fazendo a primeira defesa, os gouts aqui, certo? Lembrando que esses gouts aqui, nesse intestino grosso, no ilho, na verdade, no intestino delgado, na porção do ilho, existe uma região chamada de placas de Peyer, certo? São vários gouts, um ao lado do outro, enfileirado, fazendo uma defesa completa ali do bolo alimentar, antes de chegar no intestino grosso. Olha um exemplo aqui em outro corte, de outra lâmina, certo? Placas de Peyer, que são vários nódulos, essas bolas aqui embaixo, ó, são vários nódulos linfóides de maltes, né, de gouts, associados, formando essas placas, certo? Na língua a gente pode encontrar também, como eu disse a vocês, ó, os nauts, né? Nasofaringe, ó, tonsilha lingual, pode encontrar no sistema
nasofaríngeo também, certo? Então as tonsilas, ó, mais uma vez, uma bola cheia de pontinho roxo, uma massa de linfócitos. Tranquilo? Próximo aqui há uma glândula sublingual, como a gente está vendo. No brônquio também, da mesma forma, ó, Balt, certo? Em brônquio, tecido linfóide associado ao brônquio, na camada submucosa lá do brônquio, beleza? E é isso que eu tinha para mostrar. Então espero ter ajudado e a gente aprender a diferenciar, certo? O que é que tem de característica em cada órgão linfóide. Uma boa prova e estou à disposição. Um abraço, galera.